Cristiane Brasil. Aí passa aqui. Deixa eu botar um tracinho, posso? Não. Depois a gente marca. Ah, tá. Encerra essa sessão às 18 horas. Se a senhora quiser marcar, Ele Tá. pediu, eu posso marcar aqui? ele pediu. Tá bom, Isso aqui. tá ótimo. Tá? Eu assinalo pra senhora. E depois encerra essa sessão às 18 horas. Não, a última folha. Tá bom, é só isso. Encerra essa sessão às 18 horas, não tem problema. Dá. Havendo o número legal e convocamos a Deus pela grandeza da pátria, faz e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convidando a nova vereadora Tereza Berg para proceder à leitura da ata anterior. Ata da 45ª sessão ordinária em 10 de maio de 2005. Presidência do senhor vereador Ivan Moreira, presidente, e Luiz Carlos Ramos, primeiro secretário. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Guaraná, Jerominho, pastora Márcia Teixeira, Carlos Bolsonaro, Jorge Felipe, Jorge Mauro, Luiz Carlos Ramos, Argemiro Pimentel, doutor Jairinho, Chiquinho Brazão, doutor Carlos Eduardo, Verônica Costa, Eliormar Coelho, Márcio Pacheco, Carlo Caiado, Cláudio Cavalcante, doutor Adilson Soares e Cristiane Brasil. Tem alguém inscrito? Assume a presidência o senhor vereador Luiz Carlos Ramos, primeiro secretário, que ocupa o lugar de secretário, a convite a senhora vereadora Cristiane Brasil. Encerra essa sessão às 18 horas. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é a nova vereadora Tereza Berg. Essa aqui é da Lília, é o último assunto. Não saiu mesmo não. Mas tem que sair do Jorge Mauro, que é do dia 9, tá? Em 9, aí foi publicado por incorreção no DCM e tal. Eu falei com a Vera lá da secretaria ontem, como é que não saiu? Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, hoje eu quero, nesta tribuna, lembrar um irmão carioca, nascido há 300 anos, no dia 8 de maio de 1705, Antônio José da Silva, o judeu. Da Silva, como era conhecido, morreu muito jovem, com apenas 34 anos de idade, vítima da Inquisição, que obrigava à conversão e ainda por cima colocava em cada convertido um avental, o San Benito, como era chamado, como prova de ser aquele um convertido, um marrano, que significava um excomungado, um sugismundo, um porco, sujeito a toda a sorte de humilhações. Denunciado pelo fato de ser judeu, foi levado ao Tribunal da Inquisição, por seguir as leis judaicas às escondidas. Foi torturado cruelmente, a ponto de não conseguir sequer assinar o seu próprio nome. Mesmo assim, continuou a praticar o judaísmo em segredo. Estudou na Universidade de Lisboa e de Coimbra, formando-se em Direito em 1926. Da Silva foi considerado o pai do teatro português.
poeta renomado, autor de poemas satíricos e de peças famosas. Seus trabalhos foram publicados anonimamente pelo medo da Inquisição. Só mais tarde anunciaram o seu verdadeiro nome. Autor de obras como A Vida de Dom Quixote de La Mancha, Encantos de Medeia, As Guerras de Alecrim e Mangerona, entre muitas e muitas outras obras. Muitas destas obras, para o teatro, foram mais tarde traduzidas. Antônio da Silva, o judeu, o pai do teatro português, morreu na fogueira da Inquisição em 19 de outubro de 1739 e sua família foi compelida a assistir à sua morte em praça pública. Na mesma noite em que uma de suas operetas estava sendo apresentada no Teatro de Lisboa. Cabe ainda dizer que sua esposa, também judia, foi presa e morta logo depois de da Silva, pelo mesmo fato de ser judia. Senhor presidente, companheiros vereadores e vereadoras, no momento em que assistimos com muita dor a tantos atos de violência, de antissemitismo e de racismo, como bem recentemente vimos acontecer com os nossos ídolos do esporte, fica aqui, quando relembramos o valoroso da Silva, no tricentenário de seu nascimento, o nosso repúdio, a nossa revolta contra os malditos antissemitas e racistas e o nosso eterno não à discriminação. E neste momento, eu quero também parabenizar o grupo de mulheres que ontem conseguiu atravessar a barreira de acesso ao Centro de Convenções de Brasília e manifestar ali a sua posição contra o que, lamentavelmente, nós todos sabemos que está acontecendo, um encontro de países árabes e países sul-americanos. E essas mulheres tiveram a coragem de atravessar aquela barreira imensa de segurança e se manifestar contra a falta de democracia que existe nesses países árabes, onde mulheres continuam até hoje vivendo em total escravatura, sem direitos alguns. Então, o que nós queremos é que nesse encontro entre países árabes e países sul-americanos, no nosso país, é que fique muito claro, sempre a democracia, sempre a liberdade e sempre um não ao terror. E ainda falando, como eu disse há pouco, em violência, eu também quero, desta tribuna, manifestar toda a minha revolta com o que vem acontecendo, e é um fato que se repete ano após ano, mês após mês, dia após dia, numa região que nós todos muito bem conhecemos. Hoje, a Avenida Dom Helder Câmara. Existe uma rua, a Rua Chaves Pinheiro, onde eu tenho vários amigos, onde já por 3 ou 4 vezes consecutivas são assassinadas pessoas naquele sinal. Ainda ontem, um empresário foi assassinado nesse mesmo sinal. Semana passada foi um reitor, o pró-reitor de uma universidade, e há pouco mais de um ano atrás, uma dona de casa. Então, eu acho que está mais do que na hora da Secretaria de Segurança tomar uma posição, porque não é possível, sempre na mesma região. No nosso gabinete tem um funcionário que mora na Rua Getúlio, já foi assaltado 3 vezes quando chegava em casa. E muito raramente passa uma patrulha da PM pelo local. Então, eu quero aqui, mais uma vez, como disse há pouco, manifestar a minha revolta e peço ao secretário Marcelo Itagiba que tome uma providência, porque não é possível.
não se faz absolutamente nada. E mais, eu conclamo os vereadores evangélicos, porque ali existe a Catedral da Igreja Universal, quase em frente à Chaves Pinheiro, e o que nós queremos sim é que também esta bancada se manifeste, que vamos para o local se tornar necessário e que possamos, de alguma forma, exigir que o poder público de segurança se faça presente. O que não dá é para que nós possamos continuar a conviver com esse tipo de situação. Era isso, senhor presidente, que eu tinha a dizer, e o meu muito obrigado. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franquia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 14h40. Está suspensa a sessão. Do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem queira fazer uso da mesma, a presidência suspende a sessão até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Não, eu quero resolver. No meu coração. Eu quero resolver. Você vai ajudar a mim e minha família, mas de coração. Eu quero resolver, Giovanni. Estou dizendo você de coração, foi da expressão mais honesta. Eu quero resolver. Você sinta-se à vontade comigo. Meu querido, eu quero resolver. Não vai abalar Pode ficar em tranquilo. nada a minha consideração por você. Eu vou resolver. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento de autorização do vereador Rubens Andrade. Requer a mesa do diretor da Forma Regimental, sessão do plenário, dia 2 de agosto, 18h30. Solenidade de entrega com conjunto de medalha de Pedernel, senhor Fernando Luiz Matos da Mata. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autorização do vereador Luiz Carlos Ramos. Requer a mesa do diretor da Forma Regimental, concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto, São Manuel Gomes da Silva. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Stepan Ercesian. Requer a mesa do diretor da Forma Regimental, concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto, a Albeniza Garcia, jornalista. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria. Esgotada a pauta do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Tramitação especial, regime de urgência e discussão única. Veto total posto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 2167/2004, de autoria da senhora vereadora Lilian Sá, que institui no calendário oficial do município o dia do capelão evangélico, civil e militar, da outras providências. Pendente de pareceres. Comissão de Justiça, vereadora Andréa. Vou chamar, a gente vai segurando. Vereador presidente Sami Jorge, desculpe, presidente. Presidente da Comissão de Justiça para emitir parecer a veto parcial aposto pelo Poder Executivo. Vereador Paulo Serrê. Vereador Sami Jorge, presidente da Comissão de Justiça. Senhor presidente, o parecer é pela rejeição ao veto. Parecer pela rejeição ao veto. Pela Comissão de Finanças. Vereador Stepan. Pela rejeição ao veto. Pela rejeição ao veto. Comissão de Mérito, vereador Brizola. Vereador Argemiro Pimentel. Pela rejeição, senhor presidente. Parecer pela rejeição ao veto. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Matéria requer quórum de maioria absoluta. Terminais estão liberados. Vereadores ausentes ao plenário, compareçam.
Do painel consta a presença de 38 senhores vereadores. A matéria, hora apreciada, requer quórum de maioria absoluta. Vou encerrar. Presentes votando 31 senhores vereadores. Votou sim 1, não 30. Veto parcial é rejeitado. Dispositivo vetado. Segue a promulgação. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única. Vetos parciais apostos pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 110/2001, de autoria da senhora vereadora Lilian Sá. Autoriza o Poder Executivo a transformar as partes de terrenos remanescentes de obras do município já terminadas e outros terrenos do domínio do município do Rio de Janeiro, ambos sem expressiva utilidade pública, utilidade econômica, digo, em parques esportivos. Pendente de pareceres, Comissão de Justiça, presidente Sami Jorge. Senhor presidente, o parecer é pela rejeição ao veto. Parecer pela rejeição ao veto. Pela Comissão de Mérito, vereador Brizola Neto. Parecer pela rejeição ao veto, presidente. Parecer pela rejeição. O orador inscrito discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Terminados e liberados. Vou encerrar. Presentes e votando, 28 senhores vereadores, votaram sim 1, não 27. Vetos parciais são rejeitados, dispositivos vetados seguem a promulgação. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única. Veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 1996-A 2004, de autoria das comissões Direito da Criança e Adolescente, Justiça e Redação, Administração, Assuntos Ligados ao Servidor Público, Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, que altera a Lei Municipal 1873, de 29 de maio de 92, dando nova redação aos artigos 1º, parágrafo 1º, 5º e 16 e 17, nos termos da Lei Federal número 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Pendente de pareceres, Comissão de Justiça. Vereador Sami Jorge, início presidente. 9 horas, tá? Senhor presidente, o parecer é pela rejeição ao veto. Parecer pela rejeição ao veto. Pela Comissão de Mérito, vereador Brizola Neto. Parecer pela rejeição ao veto, presidente. Parecer pela rejeição ao veto. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, para encaminhar, nobre vereador André Gouveia Vieira. Qual é esse? É da Lilian, né? Eu queria encaminhar, pelo meu bloco Alternativa Rio,
pela rejeição ao veto do prefeito, e gostaria de explicar por quê, e gostaria da atenção dos vereadores, porque isso é um assunto muito sério e importante. Os conselhos municipais, quando foram criados, o objetivo deles, a intenção da existência deles, era exatamente a de ter algum controle sobre a ação do Executivo em cada uma dessas áreas e dessas secretarias aos quais esses conselhos estão vinculados. Se você não der a esses conselhos autonomia na gestão do fundo que os faz funcionar, se eles não tiverem essa autonomia de gestão deste fundo, eles não serão autônomos e eles não vão poder cumprir com a função deles. É por isso que essas comissões, essas comissões municipais, esses conselhos municipais, são compostos de representações de todas as áreas, do Executivo, do Legislativo, da sociedade civil. É para ter um controle pertinho ali junto do Executivo em cada uma dessas áreas. Então, esta lei não é inconstitucional, não há razão, não cria atribuições, não dá despesa, ela apenas adequa o funcionamento dos conselhos à lei federal que os criou. Então, ela é absolutamente constitucional e legal. E a gente deve votar, o meu encaminhamento era pela rejeição ao veto do prefeito. Para encaminhar, o nobre vereador Eliomar Coelho. Senhores vereadores... Não, vereador Rubens Andrade, o vereador Eliomar Coelho, primeiro. Desculpe, vereador Eliomar Coelho. A seguir, Vossa Excelência. Senhor presidente dos trabalhos desta associação, nobre vereador Ivan Moreira. Está tranquilo? Senhoras vereadoras presentes, senhores vereadores presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Aquilo que a gente tem repetido já várias vezes aqui, a forma como se veta projetos importantes, parece que a análise feita por quem não tem o menor compromisso com as coisas desta cidade. Está aqui presente, por exemplo, educadores sociais, pessoas ligadíssimas, que fazem um trabalho junto a este conselho e que deve receber desta casa o total apoio, porque eles assim merecem. Então, esta casa não pode se furtar de forma alguma ao rejeitar este projeto, porque, inclusive, a justificativa para o veto não diz coisa com coisa, o que mostra que quem vetou ou quem apôs a assinatura responsabilizando-se pelo veto não leu, se leu, não entendeu. Então, isto não é brincadeira. Isto não é brincadeira. Eu acho que tem que existir, de parte do Executivo, inclusive uma cobrança do Legislativo para que haja mais responsabilidade em relação aos vetos que são apostos em projetos aprovados por esta casa. Aliás, senhor presidente, eu gostaria, inclusive, que houvesse, digamos, uma ação da Procuradoria-Geral da Câmara de Vereadores. Entendeu? A Procuradoria-Geral da Câmara de Vereadores é para defender interesses desta casa. E esta casa está sendo, entendeu, desqualificada na medida que um projeto importante como este, aprovado aqui nesta casa, é vetado e sem justificativa alguma, porque as justificativas aqui não diz lé com cré. Entendeu? Então, eu solicito dos vereadores e das vereadoras presentes exatamente a rejeição deste, e fundamentando-se, inclusive, na intervenção que foi feita pela nobre vereadora Andréa Gouveia. Quer dizer, não tem nada de inconstitucional. Inconstitucional é quem dá um veto desse. Muito obrigado. Para encaminhar, nobre vereador Rubens Andrade. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, quero aqui encaminhar também pela derrubada ao veto a esse projeto de lei. À época, como membro da Comissão de Educação e Cultura, a pedido dos senhores vereadores da Comissão do Direito da Criança e Adolescente,
realizamos debate aqui no auditório, presidi à época esse debate, já que os vereadores membros da comissão tiveram problemas, né, naquele momento, devido à agenda, compromissos já assumidos, e com vários conselheiros, membros do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente, e mais do que isso é um avanço, esse projeto é um avanço, é a garantia da presença do controle social da política pública, isso é importante, juntamente com a representação do Poder Legislativo, nesse projeto que foi apresentado. Então, eu encaminho aqui, já feito aqui pelo vereador Eliomar, pela derrubada do veto, né, já que esse é um anseio de várias pessoas do movimento popular organizado, de entidades, que lutam pela transparência, por uma política pública de atendimento com qualidade. Aqui presidimos também a CPI sobre o atendimento dado à população de rua. Visitamos vários conselhos tutelares, abrigos, enfim, constatamos várias situações que persistem até hoje em relação à política pública que deveria ser eficiente de atendimento, né, às nossas crianças, adolescentes, enfim. Então, esse é o encaminhamento pela derrubada do veto, que certamente terá acolhida pelos senhores vereadores e senhoras vereadoras nesta casa. Para encaminhar a vereadora Lilian Sá. Bem, senhoras e senhores, vereadores dessa Casa de Lei, nobre presidente desta sessão, Ivan Moreira, eu quero encaminhar pela rejeição desse veto, prefeito César Maia, já que esse projeto é um projeto elaborado pela Comissão Permanente de Direitos da Criança e do Adolescente, um projeto que nós temos lutado para que tenha transparência em tudo que nós podemos fazer em relação à criança e ao adolescente. Como vocês sabem, nós implantamos aqui nessa Casa de Leis, a Comissão da Criança e do Adolescente. Foi uma das minhas lutas aqui, para que possamos, sim, discutir matérias como essa, de suma importância para as nossas crianças e adolescentes. Pedir transparência, agradeço as nobres palavras do vereador, né, Eliomar Coelho, que tão bem reportou, né, a importância dessa matéria. Então, eu peço pela rejeição do veto. A vereadora Andréa Gouveia me pediu explicação, eu expliquei o porquê que eu apresentei esse projeto. Apresentei esse projeto para que haja transparência, foi o que eu falei com ela. Então, eu encaminho favoravelmente, e eu sei que hoje, com a derrubada desse veto, quem vai sair ganhando é as crianças da cidade do Rio de Janeiro, porque só assim nós podemos fiscalizar e saber para onde que vai, né, esses recursos. Muito obrigada. Tem mais ninguém. A matéria está em votação, requer quórum de maioria absoluta. Terminais liberados. Esse aqui? Eu vou ver o que é. Ele disse que foi arquivo. Votar então, senhores vereadores. Vereadora Lilian Sá. Vereadora Lilian não vai votar não, vereadora? Posso encerrar?
Vou encerrar. Presente-se votando 39 senhores vereadores, votou sim 1, não 38. Veto é rejeitado, o projeto segue a promulgação. Declaração de voto, vereador Márcio Pacheco. Na verdade, eu gostaria de declarar meu voto pela rejeição do veto, pela derrubada do veto, em função da impossibilidade do encaminhamento, uma vez que regimentalmente apenas uma pessoa do bloco pode encaminhar pela rejeição. Mas declarando por essa vitória, parabenizar vocês, que são verdadeiros batalhadores, e quero reafirmar o que a vereadora Andréa Gouveia Vieira acabou de dizer, que era também o teor do meu encaminhamento no início pela constitucionalidade do projeto, uma vez que o Conselho ele tem como prerrogativa a primeira, justamente a fiscalização do Poder Executivo. E por isso precisa, segundo o artigo 16, o Fundo Municipal para Atendimento de Direito ficará vinculado diretamente ao Conselho Municipal e precisa gerir este fundo. Então, o meu voto não pela derrubada do veto é em face justamente dessa prerrogativa, porque senão o Conselho ele perde o seu sentido primeiro, que é a fiscalização. Então, eu fico muito feliz na Câmara dos Vereadores, nós vereadores temos essa consciência de defender essa prerrogativa do Conselho e vocês, membros, estão de parabéns. E fica aí o nosso dever cumprido. Obrigado. Declaração de voto, vereador Jorginho da SOS. Na verdade, na semana passada, nós sofremos aqui uma grande perca nesse plenário, mas hoje eu já me sinto recompensado por essa votação, até que deu 38 votos, acho que uma das maiores, e já me sinto feliz porque as pessoas começaram a pensar melhor em relação às coisas de responsabilidade sociais nesse município. Porque a partir do momento em que ontem eu vi a vereadora Rosa Fernandes falando no abandono das grandes empresas, galpões abandonados lá no subúrbio, e eu não quero, apesar de ser um vereador vindo de uma comunidade carente, de um complexo do Alemão, que é das favelas mais falada nessa cidade do Rio de Janeiro, eu não estou preocupado em que as pessoas não me encarem como pessoa representativa nesse local. Mas eu estou feliz porque a cidade não pode ser uma cidade de pobre enquanto rico. Vocês têm que prestar atenção para que as condições de vida dessa gente humilde mude, porque há pessoas dignas naqueles locais precisando de assistência e as pessoas não estão com responsabilidade. Nós perdemos tempo com um veto desse, vindo do Executivo, que não deveria nem ter sido vetado, para que nós não estivéssemos perdendo tempo aqui. Então, eu quero parabenizar os colegas e teria que ter sido mais, teria que ser quase o coeficiente da casa hoje, votando sim, porque só assim deixaria o desprazer. E que o prefeito realmente aparelhe os conselhos tutelares como deve, para que eles possam dar um bom atendimento às pessoas que já não têm mais nada, a não ser a recorrer a essas pessoas. Parabéns, pessoal. Cada dia eu estou me sentindo satisfeito. Muito obrigado. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única. Vetos parciais apostos pelo Poder Executivo ao PL 2233A 2004. Autoria do Poder Executivo. Cria no quadro permanente do Poder Executivo do município do Rio de Janeiro, categoria funcional que menciona e dá outras providências. Pendente de pareceres pela Comissão de Justiça, presidente Sami Jorge. Senhor presidente, parecer é pela rejeição ao veto. Parecer pela rejeição ao veto. Pela Comissão de Finanças, vereador Vanderlei Mariz. Luiz Humberto. É que o vereador estava de costas, eu não conheço o vereador de costas, aí... Pela manutenção ao veto, senhor presidente. Parecer pela manutenção. Pela Comissão de Mérito. Brizola Neto. Pela rejeição ao veto, presidente. Parecer pela rejeição.
no orador inscrito para discutir a matéria. Para encaminhar, vereador André Gouveia Vieira. Essa emenda que nós estamos, que o prefeito vetou e que nós estamos votando nesse momento, foi uma emenda de minha autoria, no dia em que estávamos discutindo a questão das creches e dos convênios com as creches comunitárias do Rio de Janeiro. Eu quero aproveitar para comentar sobre essa questão. Ontem houve uma manifestação das creches comunitárias na porta da prefeitura, em frente à prefeitura, e uma comissão de 8 creches, de 8 donas de creches e de pai de alunos, foi recebida finalmente pela secretária de Educação, a professora Sônia, depois de 2 audiências públicas realizadas aqui, em que não compareceram nem a secretária de Educação, nem a secretária de Assistência Social. Foi muito bom ela ter nos recebido, ela também não queria nos atender ontem, embora já tivesse sido previamente agendado com ela, pela questão da morte do rapaz, filho da subsecretária, que tinha morrido, falecido na quinta-feira. Mas nós achamos que valeria a pena, de qualquer maneira, irmos conversar com ela, e ela acabou nos recebendo. Ela se comprometeu, a secretária de Educação, se comprometeu a dar uma resposta até a semana que vem sobre o pedido, sobre um novo convênio, uma proposta de novo convênio que nós encaminhamos à secretaria, em que esta proposta estabelece um aumento do per capita de R$ 105 para R$ 150, o que dará o que obrigará um remanejamento de R$ 7.500.000 por ano, para que esse per capita possa ser atendido. E ela se comprometeu também a rever, na verdade, nós, em conjunto, secretarias e outras áreas da prefeitura, em rever os termos do convênio para facilitar a prestação de contas das creches. Então, diante disso, eu encaminho com muita tranquilidade, o meu encaminhamento de voto é que seja mantido o veto do prefeito, porque apesar de ser esta uma emenda minha, ela, na verdade, ela realmente está fora dos limites constitucionais de iniciativa de vereador. Por quê? Porque eu estou me imiscuindo numa coisa que é de competência apenas do Executivo. Mas não tem problema, eu acho que fazer de outra maneira, como eu tenho tentado fazer, é uma outra maneira que o vereador pode trabalhar dentro da lei, sem precisar de estar fazendo lei aqui inconstitucional. Eu acho que nós vamos conseguir essa alteração no convênio, sem que precisar que, com isso, a gente tenha que aprovar lei que não vai ser efetivada, não vai ser efetiva por ser inconstitucional. Então, o meu encaminhamento é pela manutenção ao veto do prefeito. Presidência, antes de conceder a palavra para encaminhar ao novo vereador Paulo Serri, terei que me ausentar para posse no Tribunal Regional Eleitoral. A presidência passará a ser ocupada pelo nobre vereador Edson Santos, segundo vice-presidente. Para encaminhar a votação, a presidência concede a palavra a sua excelência, o novo vereador Paulo Serri, líder do governo nessa casa. Vereador Edson Santos, muito obrigado. Senhoras e senhores vereadores, apenas para, de um lado, corroborar o encaminhamento da vereadora autora da emenda vetada. Não preciso me estender, na medida em que a própria autora da emenda reconhece que produziu uma emenda que não se sustenta do ponto de vista da sua constitucionalidade, uma emenda que se insere em atribuições específicas do Poder
Executivo, portanto, tanto o pedido dela quanto o meu é para que seja mantido o veto à emenda. De outro lado, comentar com a vereadora Andréia que a professora Sônia Mograbi se comunicou comigo ontem, logo após a audiência que fez com Vossa Excelência, e me relatou o que aconteceu, qualificou a audiência como cordial, recebeu as reivindicações que foram apresentadas, mas não me passou, e eu soube agora por Vossa Excelência, vou confirmar daqui a pouquinho talvez, nenhum compromisso assumido de revisão dos termos do convênio, nem de revisão de qualquer valor. E eu então queria apenas colocar que a secretária não fez o compromisso de rever o convênio, nem de rever valor. Recebeu as reivindicações e disse que encaminharia a estudos, encaminharia a apreciação dos setores técnicos da Secretaria e daria uma resposta na semana que vem. Então, apenas fazendo esse reparo para que não se registre um compromisso que o Executivo, quando faz, gosta de cumprir. Então, apenas para se registrar e encaminhar pela manutenção do veto à emenda da vereadora Andréia Gouveia Vieira. Não havendo mais quem queira encaminhar a matéria, a presidência declara em votação. Os terminais estão liberados. Vai. Senhores vereadores, a presidência vai declarar encerrada a votação desta matéria. Alô, cadê? Tudo bom? Tá fechado. Tá bacana, tá bacana. 10 horas estarei lá. Um abraço. Pode encerrar, né? Zé Carlos vai encerrar. Está encerrada a votação. Está encerrada a votação. Presentes e votando, 35 senhores vereadores, votaram sim 23, não 12. O veto está mantido. Para a declaração de voto, a vereadora Andréia Gouveia. Eu gostaria de comentar as palavras do vereador Paulo Serri. Eu em nenhum momento disse que a secretária se comprometeu a rever o valor do per capita. Eu disse que ela tinha se comprometido a nos dar uma resposta nos primeiros dias da semana que vem. O vereador pode ficar tranquilo, eu acho que ele está preocupado em avisar que já não haverá revisão da per capita, mas pode ficar tranquilo, porque nós estamos, inclusive, encaminhando, a pedido da própria secretária, sugestões de onde poderiam sair
esses 7 milhões e 500 mil reais, que não é muito, não é? Para a complementação. Eu, de cara, já posso dizer, vereador Paulo Serri, que esses 7 milhões e 500 mil poderia sair, por exemplo, do remanejamento que o prefeito fez, depois da Câmara ter dado o direito a ele de remanejar 30% do orçamento, das verbas que ele passou para o gabinete do prefeito e que estão lá sob a ação para a diretoria estratégica do gabinete do prefeito, ações para a diretoria externa do gabinete do prefeito, dobrar o valor do cerimonial do Palácio da Cidade. Só nessas três, a gente já está aí nos 10 milhões, ou seja, mais do que os 7 milhões e meio que as creches precisam. A outra verba que também poderia ser remanejada para atender aos 7 milhões e 500 mil reais por ano dessas creches comunitárias, poderia vir dos convênios que foram perdidos nessa migração da Secretaria de Assistência Social para a Secretaria de Educação, porque muitas creches, a gente já sabe de 16 que não puderam fazer porque não conseguem cumprir com o convênio. Não podem assinar o convênio, porque o convênio é tão draconiano que elas sequer conseguem assinar o convênio. Então, sobrou aí um dinheiro que estava previsto para 200 creches e hoje só existem 160 creches, 166 creches conveniadas. Então, nós estamos sugerindo, facilitando o trabalho da Secretaria de Educação, vamos ao secretário de Fazenda, vamos à Procuradoria do município para resolvermos essa questão das creches comunitárias. Não precisa ser por lei, pode ser por ação do vereador. O vereador é um facilitador também entre a sociedade e o poder público. E isso a gente pode fazer, e é isso que eu estou fazendo. Então, nós estamos trabalhando com a secretária e nós vamos arrumar, sim, uma maneira. Faço um apelo ao vereador Paulo Serri para que peça ao Executivo que encaminhe os pedidos e os ofícios que saem da nossa mesa diretora, da presidência da Câmara, e que são encaminhados às diversas secretarias para que cheguem ao seu destino. Porque no dia 11 de abril, a mesa encaminhou, a presidência da Câmara encaminhou ao gabinete do prefeito a nossa proposta de convênio, o novo termo do convênio, nossa proposta. E ontem, a secretária ainda não tinha recebido do gabinete do prefeito. Ela chegou no gabinete do prefeito no dia 11 de abril. E até ontem, quando estivemos com a secretária, ela não havia recebido. Então, é preciso uma maior agilidade. Nós sabemos que o prefeito e a prefeitura, a gestão do prefeito é muito competente, é muito ágil, mas é preciso um pouco mais de atenção para que as nossas propostas cheguem ao seu destino. Muito obrigada. Só um minutinho. Em tramitação especial, em regime de urgência, primeira discussão, veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 522-A/2001, de autoria do senhor vereador João Cabral, que dá o nome de Amaury Jório, presidente de todas as escolas de samba, farmacêutico, escritor. Para encaminhar. A um logrador do público no município e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação pendente. A presidência convoca a vereadora Andréa Gouveia para emitir parecer sobre a matéria. Pela rejeição ao veto do prefeito. Parecer da Comissão de Justiça é pela rejeição ao veto. A presidência convida
o vereador Stepan Essessian para dar o parecer de mérito à matéria. Pela rejeição ao veto. Para encaminhar a votação, a presidência concede a palavra ao novo vereador João Cabral. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, a Procuradoria do Poder Executivo acho que tem um prazer enorme em vetar todos os projetos dessa casa. E uma das prerrogativas dos vereadores é nominar logradouro público. Particularmente, eu sou contra você alterar o nome de uma rua, o que não é o nosso projeto. Você está nominando um logradouro público do município. Nós temos enormidade de quantidades enormes de ruas projetadas, praças à vontade, sem nome. E a Mauri Jório, para vocês terem um pequeno detalhe da sua vida, foi farmacêutico, foi o primeiro presidente da Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense, foi eleito na época presidente de todas as escolas de samba do Rio de Janeiro e do estado do Rio de Janeiro, farmacêutico, escritor, sua família hoje reside ainda em Ramos, com comércio em Ramos, e lamentavelmente a Procuradoria mais uma vez veta um projeto nominando um logradouro público. Só na zona da Leopoldina nós devemos ter umas 10 praças sem nome. Será que isso é inconstitucional? Ou só a Procuradoria tem esse direito de nominar quem quer que seja? Por isso eu peço aos 9 vereadores que votem não, para que possamos derrubar o veto. Não havendo mais quem queira encaminhar a matéria, a presidência declara em votação. Os terminais de votação já estão disponíveis aos senhores vereadores. Obrigado. A presidência vai encerrar a votação. Vereador Jorge Mauro votando. Vereador Jorge Mauro continua votando. Vereador Jorge Mauro votou, está encerrada a votação. Presentes e votando 33 senhores vereadores, votou sim um senhor vereador e votaram não 32 senhores vereadores. O veto está rejeitado e o projeto vai à promulgação. Em tramitação especial, em regime de urgência e discussão única, veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1607 de 1999, de autoria do senhor vereador Sebastião Ferraz, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sanitários para clientes e usuários nos estabelecimentos bancários localizados no município do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Justiça e Redação pendente. A presidência convida a vereadora Andréa Gouveia para emitir parecer sobre a matéria. Não estando presente, a presidência convida o senhor vereador Jerominho. Não estando presente, convida o senhor vereador João Cabral para emitir parecer sobre a matéria.
Pela rejeição ao veto. Parecer da Comissão de Justiça pela rejeição ao veto. Parecer da convida o vereador Luiz Humberto para emitir parecer pela Comissão de Finanças. Não estando presente, convido o senhor vereador Vanderlei Marins. Não estando presente, convido o senhor vereador Leomar Coelho para emitir parecer sobre a matéria. Senhor presidente, o parecer é pela rejeição do veto. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento e Fiscalização Financeira é pela rejeição ao veto. A presidência convida o senhor vereador, a senhora vereadora Leila do Flamengo para emitir parecer de mérito sobre a matéria. Parecer de mérito é favorável. É pela rejeição ou manutenção, senhora vereadora? Pela rejeição ao veto. Parecer da Comissão de Mérito é pela rejeição ao veto. A presidência declara a matéria em votação. Os terminais estão liberados. A esquerda está privada de... Mas a Vossa Excelência pode... Que a esquerda está à minha direita, no caso. Termo de referência. Não, mas tem que encerrar primeiro. A presidência vai declarar encerrada a votação. Atenção, senhores vereadores, encerrada a votação. Votaram 27 senhores vereadores, sim, um senhor vereador e não 26. O veto é rejeitado e o projeto vai à promulgação. Para a declaração de voto, Sua Excelência, o novo vereador Jairinho. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores. Eu ontem aqui no plenário, quando estava acabando, não deu tempo de eu fazer a minha declaração de voto, porque estava sendo encerrada a sessão. E quando adentramos aqui ao plenário, e quando eu adentrei aqui dentro dessa Casa Legislativa, eu vi que o prefeito veta todos os projetos dos vereadores. Eu queria pedir ao líder do governo, às pessoas ligadas ao prefeito, que começassem a ter um pouquinho mais de respeito com o prefeito, que são ligados a ele, que possam levar essa informação a ele, que tivesse um pouquinho mais de respeito com as ideias e proposições dos senhores vereadores. Ontem nós vimos aqui, que ele vetou um projeto da vereadora Lilian Sá, um projeto de prevenção de HPV. Então, num país em que nós temos pouco dinheiro e que nós falamos de saúde pública, remédio, medicamentos, e não falamos de uma saúde preventiva, de uma educação preventiva, nós sabemos que se houvesse educação sanitária, se houvesse saneamento básico, só assim 70% de algumas enfermidades iriam ser abolidas. Porque se houvesse saneamento básico no mundo todo existe 1 bilhão e meio de pessoas com diarreia por falta de saneamento básico. Isso porque não é investido numa política sanitária, uma política de educação preventiva. Então eu peço às pessoas ligadas ao prefeito, que não só eu vejo aqui alguns colegas, o vereador Ferraz, que teve o seu projeto vetado, nós sentamos lá na nossa cadeira, no nosso gabinete, ficamos elaborando um projeto
Eu mesmo faço meus projetos, eu tenho alguns projetos em relação à saúde, então eu mando um projeto lá para o prefeito não se dá ao luxo nem de olhar o projeto ou de fazer uma assessoria para poder analisar o projeto. Então eu peço que um pouquinho de convalescência do Executivo e um pouquinho mais de respeito com os projetos dos vereadores e não sair vetando todos os projetos para nós derrubarmos aqui para depois ver o que vai acontecer. É isso, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador. Em tramitação especial em regime de urgência, em discussão única, veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 854-A/2002, de autoria do senhor vereador Jorge Mauro, que autoriza o Poder Executivo a implantar o horário noturno nas creches conveniadas com o município do Rio de Janeiro e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação pendente. A presidência convida o senhor vereador Marcelino de Almeida para emitir parecer sobre a matéria. Pela rejeição do veto. Parecer da Comissão de Justiça e Redação é pela rejeição ao veto. A presidência declara a matéria em votação. Os painéis de votação já estão à disposição dos senhores vereadores. A presidência vai declarar encerrada a votação. Está encerrada a votação. Presente e votando, 28 senhores vereadores. Votou sim um senhor vereador e não 27 senhores e senhoras vereadoras, vereadores. E o veto está rejeitado e o projeto vai à promulgação. Para a declaração de voto, a presidência concede a palavra à sua excelência, o novo vereador Jorge Mauro. A presidência indaga se o vereador mantém o interesse em declarar seu voto. Senão, passará a matéria seguinte. Vereador Jorge Mauro, Vossa Excelência vai declarar o voto? Fração de segundo eu estava meio conversando com o companheiro ali da assessoria, né? E tentando convencer que tem no gabinete sempre uma vaga, porque a funcionária era boa. Eu queria dizer, senhor presidente, que nessa votação as mães agradecem. Então, queria dizer aos companheiros que estou sempre contando com o pessoal da esquerda, pessoal consciente, as vereadoras sempre aqui presentes. Eu vou ser obrigado a tomar uma posição contra o nobre vereador Jorge Pereira, entendeu? Então, queria agradecer aos companheiros. Estamos juntos, amarrados e misturados.
só. Qual o próximo? Em tramitação especial, em regime de urgência, em discussão única. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 435/2001, de autoria do senhor vereador Paulo Serri, que fixa a data para a realização do desfile oficial das escolas de samba mirim da cidade do Rio de Janeiro, no evento Carnaval e da outras providências. A presidência convida o nobre vereador Eliomar Coelho para emitir parecer de mérito sobre a matéria. Senhor presidente, o parecer da comissão é pela rejeição do veto. Parecer da comissão de mérito é pela rejeição ao veto. A presidência declara a matéria em votação. Os terminais estão liberados para o uso dos senhores e das senhoras vereadoras. Está encerrada a votação. Presentes e votando 26 senhores vereadores. Votaram sim 6, não 20. O veto está mantido e o projeto vai ao arquivo. Em tramitação especial em regime de urgência em discussão única, veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 2115/2004, de autoria do senhor vereador Fernando Guzmão, que cria a obrigatoriedade da realização de uma avaliação anual de saúde para motorista de ônibus e de cooperativa de vans e táxis. Só cooperativa. Pareceres da Comissão de Justiça e Redação pendente. A presidência convida o senhor vereador Brizola Neto para emitir parecer sobre a matéria. Parecer é pela rejeição ao veto, senhor presidente. A presidência convida o senhor vereador Dionísio Lins para emitir parecer sobre a matéria pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. De quê? Ah, tá. Presidência solicita ao vereador Dionísio Lins. Presidente, pela rejeição do veto. Parecer da Comissão de Finanças é pela rejeição ao veto. Não havendo quem queira encaminhar, a presidência declara a matéria em votação. Os terminais já estão disponíveis para o uso dos senhores vereadores.
A presidência vai encerrar a votação. Senhores vereadores. Sim. Aí? A presidência vai encerrar a votação, hein? A presidência vai declarar encerrada a votação. Está encerrada a votação. Presente votando 24 senhores vereadores, não há quórum para deliberar sobre a matéria, que voltará em votação. Em tramitação especial, em regime de urgência e discussão única. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1587/2003, de autoria do senhor vereador Gerson Berger, que estabelece princípios e diretrizes para as ações municipais voltadas às necessidades alimentares e nutricionais da população e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação pendente. A presidência convida o senhor vereador Sebastião Ferraz para emitir parecer sobre a matéria. A presidência convida o senhor vereador Sebastião Ferraz para emitir parecer da Comissão de Justiça e Redação sobre a matéria. Em discussão. Parecer favorável. Pela manutenção ou rejeição? É veto. Ah, é veto. É para manter o veto. Tá. Parecer da Comissão de Justiça pela manutenção do veto. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. A presidência convida a sua excelência, o novo vereador Fernando Guzmão, para emitir parecer da Comissão de Justiça e Redação sobre a mesma. De Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Pela rejeição, presidente, do veto. Parecer da Comissão de Finanças é pela rejeição ao veto. A presidência convida o senhor vereador Marcelino de Almeida para emitir parecer pela Comissão de Mérito à matéria. Pela rejeição. Parecer da Comissão de Mérito é pela rejeição ao veto. Antes de colocar a matéria em discussão, a presidência concede a palavra pela ordem à sua excelência, a nova vereadora Lucinha. Senhor presidente dos trabalhos, nobre vereador Edson Santos, fazer uma solicitação, ao mesmo tempo uma comunicação, que amanhã, às 10 horas da manhã, no auditório da Câmara Municipal do Rio de Janeiro,
estará presente o presidente da Conlurb, que está vindo a essa casa amanhã, através da solicitação da comissão especial que trata da questão do aterro sanitário da cidade do Rio de Janeiro. Então, estou solicitando a presença de todos os vereadores. É uma matéria importante, é uma questão que tem que ser amplamente discutida. A comissão especial fez esse convite ao presidente da Conlurb, estará aqui amanhã, às 10 horas, no auditório. Solicito o comparecimento dos nobres vereadores, no sentido de termos as informações necessárias, como também os esclarecimentos por parte do presidente da Conlurb. Era só isso. Muito obrigado, presidente. Não havendo quem queira discutir a matéria, a presidência declara encerrada a discussão, coloca em votação, para encaminhar a votação, o senhor vereador Argemiro Pimentel, pelo... Senhor presidente. Só um minuto, senhor vereador, que Vossa Excelência pertence a um bloco ou um partido que precisa ser anunciado. Vossa Excelência vai encaminhar pelo bloco Um Rio Mais Feliz. Obrigado, senhor presidente. Eu queria chamar a atenção especialmente aos vereadores que são médicos, doutor Adelino Simões, doutor Carlos Eduardo, doutor Jairinho, e aqui, complementando as palavras que o nobre vereador doutor Jairinho falou com relação aos vetos de Sua Excelência o Prefeito, a gente quer entender, eu às vezes fico na dúvida, se é realmente uma decisão do prefeito ou se a equipe do prefeito faz sem comunicá-lo. Porque nós sabemos aqui como vem sendo conduzido a liderança do governo aqui através do vereador Paulo Serri, tem conversado com os demais parlamentares, tem tentado conduzir da melhor maneira possível, e a gente entende bem, o Serri tem feito muito bem o seu papel, mas, vereador Serri, eu gostaria que Sua Excelência falasse com o prefeito para ter um cuidado especial com relação aos vetos aos nossos projetos. Tem um projeto da minha autoria de muita importância. O projeto foi aprovado nessa casa. O prefeito vetou, voltou à casa, nós derrubamos o veto. Foi promulgada a lei e o prefeito, a equipe do prefeito entrou na justiça com uma lei que já tinha sido promulgada, vereador Serri, pela casa. Projeto de lei, a lei que dispõe sobre realizações de exames de catarata e glaucoma congênito em criança recém-nascida na rede municipal da cidade do Rio de Janeiro. Então, foi um projeto aconselhado por médicos, pediram para mim fazer isso, e os médicos que são vereadores sabem, a equipe do prefeito sabe a importância de projetos dessa natureza, exatamente para prevenção, para que os hospitais não continuem como estão hoje, superlotados. Quando você faz a prevenção, você evita que no futuro tenhamos os problemas que a rede de saúde do Estado, do município e federal atravessa no Estado do Rio de Janeiro e em todo o Brasil. No Rio de Janeiro em especial, não podemos falar que a saúde do município, ou a do Estado, ou a saúde federal tem uma melhor do que a outra. Todas estão com problemas, e nós sabemos disso. E o prefeito e a equipe não poderá de maneira alguma tomar decisões, senhor presidente, entrando na justiça com um processo de um alcance tão importante quanto esse. Então, vereador Serri, gostaria que Vossa Excelência falasse com a assessoria do prefeito, quem faz a avaliação, entrar na justiça exatamente, eu vou lhe dar uma cópia deste projeto para o senhor ver a importância. Então, muito obrigado, senhor presidente, e era isso que eu queria, vereador Serri, que o senhor fizesse com carinho essa avaliação com relação aos vetos feitos nessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais quem queira encaminhar a matéria, a presidência declara em votação. Os terminais estão liberados para o uso dos senhores vereadores.
quórum para deliberar. Presentes 16 senhores vereadores, não há quórum para deliberar e dar continuidade aos trabalhos. A sessão está... A presidência declara encerrada a sessão e convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas, neste mesmo local.